Quando a igualdade é medida em termos de acesso às instituições repressoras, que permanecem iguais ou até se fortalecem com a admissão de pessoas que foram proibidas previamente, me parece que precisamos insistir em critérios diferentes para a democracia. Direitos substantivos, bem como formais, o direito de se ver livre da violência, o direito ao emprego, à moradia, à saúde e à educação de qualidade. Em suma, concepções socialistas de democracia, em vez de capitalistas. Angela Davis. No episódio de hoje, a gente vai para a terceira entrevista apresentada no livro A Democracia da Abolição para Além do Império e das Prisões e da Tortura, abordando a violência, a abolição e a democracia, pensando toda a estrutura histórica na qual se monta a prisão. Lembrando que são entrevistas realizadas por Eduardo Mendieta, a grandiosa Angela Davis, mas sempre que possível a gente oculta as perguntas para simplificar e dar coesão para o nosso roteirinho daqui, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, e esse é um projeto que atravessou muito forte minha vida, tanto enquanto militância, quanto em trampos com algumas editoras que aparecem, e geralmente a gente trabalha com editoras vinculadas à luta, vocês vão ver nos próximos episódios que vai vir muita coisa boa por aí. Além desse quadro, aqui no nosso canal também temos o projeto de leitura e discussão, que são vídeos semanais, lendo e disponibilizando o PDF para vocês, e a gente também tem o nosso podcast Caverna do Morcego, disponível em quase todos esses aplicativos, tá? Todos os aplicativos que dá para ouvir coisa. No nosso vídeo de leitura e discussão, a gente está lendo atualmente o Mestre Joelson e a Teia dos Povos. Esse ano a gente vai trabalhar principalmente com terra, território, educação e pedagogia e implosão da sociologia, só que agora fora do meu livro, tá? E no nosso podcast a gente está trabalhando com a América Latina e José Carlos Mariátegui, beleza? Não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar e também seguir nossas redes sociais. @morcego _marcos_ no Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky. Agora os agradecimentos, queria agradecer a Autonomia Literária aí que tá com a gente tá vendo aí se vai conseguir renovar o cupom de desconto, tá? E aí eu aviso vocês assim que tiver renovação e vou atualizar aqui na descrição. Clio Operária, nossa revista maravilhosa em que eu produzo artigos, sou editor e que conta com uma equipe muito pesada, né? E contando com essa coisa muito especial que são esses roteiros desses vídeos, para você que está ouvindo a gente, que está disponibilizado no site da Clio Operária. Para você que já acompanha a gente aí diretamente na Clio Operária, já está lendo a gente, o vídeo está disponível no nosso canal do YouTube. Beleza? Aqui nessa playlist sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, temporada 5, episódio 5 também. E também agradecer a editora Terra Sem Ambos, editora pela qual eu publiquei meu livro Por uma Implosão da Sociologia, tá? Então, lembrete, esse roteiro está disponível lá no site da Clio Operária. Começamos o texto de hoje com a Davis falando sobre democracia. Mas ela, como propõe Martim Baró, faz questão de delimitar suas definições, condicionamentos. Em resumo, toma um substantivo que pode ser adjetivado, ou melhor, torna um adjetivo que precisa de um substantivo. No momento atual, em que democracia e liberdade se fundem com a ideia de liberdade de mercado e com a suposta neutralidade política, ou seja, se põe apenas como desenvolvimento da sociedade, ela ajuda a gente a encaixar as coisas melhor. Afinal, e se tratando sobre prisões, o debate público sobre a tortura, diz Angela Davis, tem se limitado pela convicção difundida de que a democracia é a quintessência norte-americana, ou seja, que os Estados Unidos são a versão pura, e que qualquer estratégia elaborada para proteger ou defender a versão norte-americana da democracia é legítima. Por isso, eles podem raptar presidentes, navios, matar pessoas dentro e fora do seu território. Democracia e capitalismo meio que se fundem, e o modelo norte-americano vai se tornar o exemplo. A gente volta a falar de algo que nunca deveria ter saído do nosso radar, né? Dessa relação entre imperialismo e colonialismo. O próprio Santiago Lopes Petit, que eu fiz post inclusive recentemente sobre ele, ao abordar o tema de forma muito parecida, fala sobre a guerra contra o terrorismo, que antes era a guerra contra a União Soviética, e antes contra as civilizações chamadas atrasadas, e hoje juntando várias coisas dessas em torno do que é chamado de guerra às drogas. Com isso se forma, segundo Davis, uma torrente de debates ofuscantes, por um lado, e a prática da tortura, por outro. Se a mediação do que é tortura, violência e democracia é os Estados Unidos, não é difícil transformar atos específicos de tortura numa conduta tolerável. Seja o discurso trumpista e da Casa Branca contra a América Latina, em especial os venezuelanos, chamados de feios pelo presidente dos Estados Unidos, e tendo Nicolás Maduro sido sequestrado, seja as ações francesas contra o governo de Ibrahim Traoré, em Burkina Faso, o genocídio palestino perpetrado por Israel, as violências policiais internas. Quando a tortura é impingida a seres humanos marcados como racial e culturalmente inferiores, não é difícil deslocar discussões sobre a tortura para um registro mais geral, ignorando assim os danos que ela acarreta. Bombas caem, armas atiram, nós somos tombados dia após dia, por formas sádicas e cruéis.
mas nada disso importa. Somos marcados racialmente, somos inferiorizados, né? Aquela pergunta, a gente é pessoa, a gente é gente? Enfim. Angela Davis fala sobre a construção desse inimigo, do adversário, e isso faz Mendieta questionar ela sobre o termo império, ao que responde preferir o termo imperialismo, pensando a partir de Rosa Luxemburgo e Lenin e dizendo que não é um parceiro menor com o capitalismo, e sim uma característica fundamental de desenvolvimento, contando com o envolvimento de fortes organizações econômicas internacionais, como é o caso do FMI e do Banco Mundial. Esse novo imperialismo significa que o capital entrou nos espaços mais íntimos, não somente transformando a atividade econômica das pessoas, mas também transformou seus sonhos de futuro. A gente esbarra naquela discussão do realismo capitalista, né? Dessa impossibilidade de enxergar um futuro para além do sistema que se impõe sobre nós, como diz o próprio Mark Fisher, né? Ser mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Santiago Lopes Petit observa essa relação a partir do que ele chama de fascismo pós-moderno, dando mais um tom para a situação, explicando que o projeto é, por sua vez, a maneira como nos inscrevemos na mobilização, a autorrealização, a busca de si mesmo. Tem uma função absolutamente integradora, quase como um resgate daquilo que o Callan traz, e a gente já trouxe em um episódio. Temos, ainda segundo Santiago, a ideia de que o fascismo pós-moderno governa tornando a própria vida uma prisão. E ele está falando de uma perspectiva, né, de alguém que está no centro do capital, está lá na Europa. E é interessante observar que o Callan vai trazer essa outra referência, e a Angela Davis também vai construir a partir disso, que é a partir de locais onde o colonialismo, de certa forma, ainda impera, né? O Callan nem sei definir se é realmente essa situação que ele traz, embora ele resgate essa discussão sobre os povos originários em certa medida. É a democracia que busca o domínio global por meios militares, ou é o capitalismo colocado na condição de defesa e disseminação da democracia norte-americana, que, enquanto enviamos commodities subjugados e colocados aos pés do capital, diplomática e ou militarmente, enquanto aqueles exportam a democracia, transformada agora no próprio Estado democrático de direito? A dimensão imperial desse projeto ainda é mais gritante quando se considera o grau com que os direitos e as liberdades normalmente associados à democracia são arrogantemente subordinados a uma superioridade e controle asseverativo sobre as pessoas do mundo inteiro. Por isso, fomos instados a apagar momentaneamente da nossa memória tudo que preparou o caminho para essas eleições, os bombardeios, as invasões e as ocupações que continuam a causar mortes, mutilações e destruições. O imperialismo norte-americano se torna ainda mais ameaçador quando força cada vez mais nossa capacidade de imaginar o que deve ser uma autêntica democracia, enquanto a imposição da democracia é oferecida como o maior objetivo dessa agressão militar. Democracia, quando muito, se torna um puro e simples voto, enquanto na realidade se torna a carapuça de que se serve esse Estado-guerra, como chamado por Santiago, e assim exclui as noções de democracia que insistem na justiça e na igualdade, econômicas, raciais, de gênero e de sexo. Mas Angela Davis insiste em fazer também uma autocrítica sobre a falta de uma oposição organizada para conseguir frear os problemas de antes. Estamos agora em condições de tirar lições importantes sobre as falhas do ativismo radical e progressista ao longo do tempo. O 11 de setembro foi importante para a autora nesse sentido, em que ao invés de se construir e ao invés de construirmos um eixo de solidariedade, esse foco na segurança como polícia militar interna e externa ajuda a manufaturar o medo ubíquo que leva as pessoas a ignorar as dimensões de segurança que requereriam atenção sobre questões como saúde pública, em que Trump corta as vacinas nos Estados Unidos, por exemplo, educação e habitação. Angela Davis falava disso anos atrás, se referindo a acontecimentos passados. Em 2026, vemos reacender a doutrina Monroe, o estabelecimento de inimigos externos e internos associados à multipolaridade, tornando alvos principais socialistas e racializados. Quem luta minimamente por justiça social e imigrantes, ou países de fora, né? Que é o caso de Venezuela, Cuba, México, Palestina, Colômbia, Irã, China, Rússia, e a gente pode ir para Canadá, a gente pode ir para Groenlândia. Na época, os ataques brutais a pessoas que pareciam muçulmanas ou árabes anunciaram que o racismo estava bem vivo nos Estados Unidos e atingindo novos alvos. Para Davis, é preciso se reconhecer enquanto povos, não enquanto governo, porque a falta de senso de comunidade facilita essa dominação, especialmente em tempos de guerra. É preciso, então, uma ação dupla, que consiga expandir a agenda progressista nos termos legais, mas que insista em reconhecer suas limitações e a necessidade de ir além. A lei não pode por si só criar a justiça e a igualdade. Aqui nos Estados Unidos, 30 anos depois da promulgação do que foi considerada a legislação sem precedentes dos direitos civis, ainda estamos atormentados com muitos dos mesmos problemas de desigualdade em relação à economia, raça e gênero. Ou, na realidade latino-americana em que vivenciamos a manutenção da ordem colonial, tanto com as forças internas quanto externas. O direito coloca na frente da lei uma abstração, em que as realidades não são colocadas. Para dar um exemplo mais concreto,
um exemplo que se identifica com a formação do complexo industrial prisional, Davis diria que, precisamente pelo fato de a lei ser incapaz de levar em consideração as condições sociais que tornam certas comunidades muito mais suscetíveis ao encarceramento do que outras, o mecanismo racista que classifica quem vai ser a população carcerária é mantido desde a escravidão. E isso se expande também para o direito internacional a partir dos direitos humanos, que são sim capazes de mobilizações importantes, mas não podemos ignorar processos maiores, como o movimento do capital global, que agride populações inteiras. Ou seja, sim, falaremos sobre a possibilidade de avanço progressista, mas sem esquecer que existe todo um sistema estabelecido, globalizado, mundializado, que vive da morte, da exploração e da opressão da maior parte dos povos do mundo. A democracia da abolição, resgatada pela militante, tem como referência Dubois, quando explora, logo após a escravidão, sua abolição, agora expandida para a abolição da pena de morte e a abolição das prisões. E que, a meu ver, se junta inclusive com a abolição do necrocapitalismo, que é do sistema todo, né? A abolição da escravidão, não só nos Estados Unidos, mas aqui também, foi consumada apenas no sentido negativo. Após a instituição ter se tornado ilegal e os negros se libertarem de suas correntes, novas instituições deveriam ter sido criadas para incorporar os negros dentro da ordem social. É isso que ajuda a formar o lugar do negro colocado por Lélia Gonzalez, como sendo as favelas, as prisões, os hospícios, a ponta do canto da polícia. Os negros são então estigmatizados, segundo Paulo César Ramos, como associado a perversões e desvios, os mais diversos, desde a incapacidade cognitiva à indigência moral. E assim, ambos os sistemas são produzidos pela noção de que existe um lugar de negro e um lugar de branco. De um lado, o hábito racial produz formas particulares de ação das polícias. De outro, todos aqueles vistos como sujeitos negros são alvos das ações repressoras. Esse trabalho, feito a partir dos movimentos negros, tem expansão na própria Davis, quando aborda diversas racializações. Se com a abolição aconteceu aquilo que é classificado por Clóvis Moura como modernização sem transformação, ou seja, se formaram instituições que buscavam manter o ordenamento social das coisas, mas agora apropriadas às novas fases do capital e às novas adaptações dos Estados-nação, é preciso, segundo Dubois, um leque de instituições democráticas para atingir plenamente a abolição, a democracia da abolição. E segue Davis, dizendo que, ao pensarmos especificamente na abolição das prisões usando a abordagem da democracia da abolição, iríamos sugerir a criação de uma série de instituições sociais que começariam a resolver os problemas sociais que colocam as pessoas na trilha da prisão, ajudando assim a tornar os presídios obsoletos. Portanto, é necessário mudar o sistema que hierarquiza as coisas assim, e torná-lo obsoleto, realmente viver diferente, criar novos mundos, resgatar mundos antigos, transformar a ordem em ruínas. A pena de morte para a autora, e talvez na nossa realidade, as investidas policiais e paramilitares, são expressões de medidas de repressão que não precisam ser abertamente estratégias discriminatórias. Mas se cada um tem seu lugar e estar fora desse lugar necessita que, pela força, a ordem seja retomada, servem para manter as comunidades de cor no estado de inferioridade e opressão. E para nossa crítica e nossa ação ganhar em força, é preciso entender que a presença de pessoas de cor em cargos de liderança no próprio governo não é uma ação antirracista. Parece uma contradição que pessoas de cor possam desempenhar papéis importantes na sustentação do racismo contemporâneo, mas o racismo não bane necessariamente o aparecimento de pessoas de cor na liderança dessas instituições, e muitas vezes se fortalece disso, que são responsáveis pelo funcionamento do racismo. E é por isso que, durante o período de maior avanço de direitos progressistas no Brasil, assistimos ao aumento do número de jovens negros mortos pela polícia e uma explosão na população carcerária, principalmente mulheres negras, dados que podem ser visitados tanto no livro de Paulo César Ramos como de Juliana Borges. É preciso então superar a ideia da identidade por si só, centralizando tudo, principalmente comunidades. As comunidades são sempre projetos políticos que não podem depender sempre da identidade, não só pela multiplicidade, mas também pelos rasgos e relações que podem ser estabelecidos, que terão por base território e como horizonte projeto político, e não nas definições institucionais e governamentais das coisas. A entrevistada diz que a luta política nunca foi tanto uma questão de como ela é identificada ou escolhe ser identificada, mas sim o fato de que o modo como se pensa sobre raça, gênero, classe ou sexualidade afeta a forma pela qual as relações humanas são construídas no mundo. E vivemos sob a democracia burguesa, desigualdades que estão na base desse sistema a fundamentam, e isso já esclareceu Marx. Quando o mercado e as eleições são os definidores da democracia e da liberdade, tudo se reduz e a liberdade desapareceu. Encerramos o episódio de hoje, então, com Angela Davis. Quando a igualdade é medida em termos de acesso às instituições repressoras que permanecem iguais ou até se fortalecem com a admissão de pessoas que foram proibidas previamente, me parece que precisamos insistir em critérios diferentes para a democracia, direitos substantivos, bem como formais, o direito de se ver livre da violência, o direito ao emprego, à moradia, à saúde e à educação de qualidade. Em suma, concepções socialistas de democracia, em vez de capitalistas. Gente, esse é o breve episódio de hoje.
Espero que vocês tenham curtido. Não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar, apoiar a Caverna do Morcego. Vai estar tudo aí na descrição. É nóis. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo. Tchau!